Olá pessoal, aqui é a professora Fernanda Nascimento, bem-vindo ao meu canal. E hoje eu trouxe para vocês uma aula de Fundamentos da Educação para as prefeituras de Mangaratiba e Nilópolis. Eu costumo dizer que com esse concurso muitos de vocês ganharam na Mega Sena. Sabe por causa de quê? Vocês estarão estudando para 2 concursos com um único edital, porque as bancas organizadoras dos concursos de Mangaratiba e Nilópolis é a banca IAN, ou seja, o edital da Prefeitura de Mangaratiba e de Nilópolis são a mesma coisa, pessoal. Então aproveitem essa oportunidade. E aí você que vai fazer o concurso para orientador educacional, orientador pedagógico, supervisor, professor das séries finais do ensino fundamental, você que é formado em História, Letras, Geografia, Ciências, Língua Portuguesa, Matemática, você que vai dar aula do 1º ao 5º ano na educação infantil, se você observou, o seu edital tem lá essa disciplina, Fundamentos da Educação. E você não sabe o que é, não sabe por onde começar a estudar, porque a LDB é muito grande, a BNCC é muito grande. Eu vou te mostrar aqui nesse vídeo o que você precisa estudar, o que você precisa focar para passar nesse concurso. Então, vamos lá, vem comigo! Logo de cara, pessoal, eu trouxe para vocês a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Para quem não sabe, a LDB ela foi sancionada no dia 20 de dezembro de 1996 e de lá para cá surgiram várias alterações na LDB. Então é muito comum quando você for estudar a LDB, você vai observar que tem alguns artigos que foram riscados e logo abaixo vem o artigo escrito corretamente com uma letrinha azul ao lado. Se você clicar nessa letrinha azul, você vai ser enviado para a página onde tem uma legislação, uma lei federal que alterou a LDB. Então, quando você vê alguma coisa riscada na LDB, no ECA ou em outra legislação, você lê logo o que vem escrito abaixo, que é o que não está riscado, tá bom? Quem quiser também pode clicar na letrinha azul e você entender um pouquinho mais por que houve essa modificação, tá? E agora aqui eu trouxe os artigos mais cobrados da LDB. Do 1 ao 14, lembrando que você que vai fazer para orientador educacional, orientador pedagógico, supervisor, você deve focar nos artigos 12, 13 e 14, que vai estar falando ali sobre as atribuições da escola, dos docentes e sobre o projeto político-pedagógico, que é a proposta pedagógica da escola. Depois, do 21 ao 34, você aí que vai estar lecionando do 1º ao 5º ou do 6º ao 9º, cuidado com o artigo 26, que vai estar falando um pouquinho sobre a BNCC, uma base nacional comum. Vai estar falando também sobre a cultura afro-brasileira e indígena, que deve ser ensinado dentro da escola, dentro das salas de aulas, nas escolas públicas e privadas. E depois os artigos 58 ao 64, que esses artigos estarão falando sobre educação especial. Cuidado com o artigo 60, houve uma alteração agora sobre o ensino de Libra dentro das escolas, tá? O 64 também é importante, que vai estar falando um pouquinho sobre a formação do professor. E depois o 87 e o 92. Fernanda, eu devo ler a LDB toda? Se você quiser, tiver tempo, beleza. Mas se você não tiver tempo, se você ler esses artigos aqui que eu tô te falando, você já consegue acertar aí bastante coisa da sua prova, tá bom? E agora vamos para mais uma questão aqui, para vocês entenderem como funciona, tá? Por que eu trouxe essa questão? Para vocês analisarem como a banca IAN costuma cobrar a LDB. Segundo a LDB, que estabelece as diretrizes de base da educação nacional, a educação é dever A, apenas da família, B, apenas do Estado, C, do Estado e da família ou das instituições privadas. Pessoal, resposta correta, letrinha C, né? Eu trouxe aqui para vocês o artigo 2º da LDB, que é o artigo que vai estar falando sobre isso. A educação é dever da família e do Estado. Então, o Estado, ele oferece à escola, esse Estado, nós sabemos que é um ente federativo, que é o poder público, e pela LDB, quem oferece a educação infantil é o município. Então, o município vai oferecer a educação infantil, porém a família tem o dever, tem a obrigação de matricular essa criança, tá bom? Logo em seguida, eu trouxe uma outra questão. Essa questão, pessoal, vai falar sobre uma lei que altera a LDB. E aí você vai observar que no seu edital, principalmente na parte de fundamentos da educação, aparece várias legislações. Lei tal, que altera os artigos tal e tal e tal da LDB.
Se você ler a LDB toda atualizada, você não precisa ficar lendo aquele monte de legislação lá que altera os artigos da LDB. Basta você ler a LDB toda e atualizada, tá bom? Fernanda, como eu pego a LDB atualizada? No site do Planalto. Você vai colocar no Google ou no seu navegador LDB atualizada. Aí, quando você der o Enter, primeiro ou segundo site que aparecer, é só você olhar o endereço. Se tiver escrito assim, Planalto, você clica ali que você vai estar pegando a LDB atualizada. Então, vamos lá. Analise. Com base na Lei 12.796, de 4 de abril de 2013, que altera a Lei LDB, né, Lei 9394/96, as assertivas relacionadas sobre a organização da educação infantil de acordo com as seguintes regras comuns. Então, aqui vem as regras da educação infantil. Ele quer saber quais são as regras que estão corretas de acordo com essa nova alteração. 1. Avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção, exceto para o acesso ao ensino fundamental. A gente sabe que essa daqui já está errada, pessoal, que para o ensino fundamental não deve ter promoção, tá? Então, até ali a vírgula estava certa. Aí botou, exceto para o acesso ao ensino fundamental. Até para o ensino fundamental não deve ter promoção, não deve ter avaliação. A criança, ela sai da educação infantil, vai direto para o primeiro ano. Sem, vai ficar reprovada, não aprendeu tudo, tem que refazer a turminha de 5 anos de novo, a educação infantil novamente. Não existe isso, tá, pessoal? É o que eu costumo dizer, a sua escola particular fica lá fora, porque tem muitas escolas privadas que ainda estão reprovando as crianças na educação infantil e muitos pais aceitam. 2. Carga horária mínima anual de 800 horas, tranquilo, distribuído por no mínimo de 180 dias de trabalho educacional. Está errado. Nós sabemos que são 800 horas para 200 dias letivo. 3. Atendimento à criança de no mínimo 4 horas diárias para o turno parcial e 7 horas para a jornada integral. Então, resposta correta aqui, pessoal, é a letra D de dado, tá? Porque somente a número 3 está certa. Então, resposta correta, letra D de dado. Então, vocês observem que a Lei 12.796 de 2013, ela altera a LDB, tá? Ela altera ali o artigo 31 da LDB. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui no próximo slide. Pessoal, quem quiser pode pegar papel e caneta e vai anotando. Aí aqui eu trouxe a resposta para vocês. Quem quiser depois pode pausar o vídeo, anotar com calma, tá? E aí vocês observem, ó, sempre vem a letrinha ali, ó, redação dada pela Lei 12.796. Assim que vocês pegarem a legislação lá do site do Planalto, vai estar em azul. É só vocês clicarem que vai te levar para essa lei federal. Mas se você estiver lendo só a LDB atualizada, não tem problema, não tem um porquê de você ficar entrando nesse link para estar lendo essa lei, porque a LDB já está atualizada. Agora vamos para o próximo slide. Peço que você pegue papel e caneta, pega aí um marca-texto e vai anotando. E aí eu quero trazer para vocês, pessoal, o nosso e-book para a Prefeitura de Mangaratiba e Nilópolis. É uma apostila digital com 195 questões. E dentro dessas questões, pessoal, são questões comentadas, tá bom? Então, esse material, ele vai estar servindo aí para você que vai estar fazendo o concurso dos anos iniciais, da educação infantil até o 5º ano. Esse material está custando apenas R$ 39,90 e pode ser parcelado em 4 vezes sem juros no cartão ou pode ser pagado via Pix também, tá? O link vai constar aqui na descrição. Essa apostila ela é digital. Assim que você fizer o pagamento, vai chegar um link no seu e-mail para você estar baixando essa apostila e estar estudando no celular, no tablet, ou você também vai poder estar imprimindo. Lembrando que essa questão, pessoal, ela possui 80 questões de fundamentos da educação, elaborada por mim, professora Fernanda Nascimento, tá? Sou formada em pedagogia, eu tenho experiência na área, tá? E essa parte de fundamentos da educação serve para o pessoal, para o professor de P1, P2, P3, orientador educacional, orientador pedagógico. São 35 questões comentadas de matemática, elaborada pela professora Glaucia Maia, formada em matemática, tá? Pela Universidade Rural do Rio de Janeiro. Professora também concursada da Prefeitura do Rio de Janeiro, da aula de matemática. 10 questões comentadas de geografia, 10 questões comentadas de ciências, 10 questões comentadas de história. Lembrando que as disciplinas de história, geografia e ciências contratamos professores especialistas e concursados também, tá? Além disso, você vai estar recebendo os resumos,
Incluímos também na plataforma os PDFs da Lei Orgânica, Estatuto do Servidor, Regulamento das Unidades Escolares de Nilópolis, o Plano Municipal de Educação de Nilópolis. Então, tá todo o material numa plataforma só, sem ter que você ficar baixando nada, tá? E a LDB também, que consta lá, eu já peguei a atualizada do site do Planalto, então tá lá o material para vocês. Quem quiser adquirir o material é só clicar no link, tá? Ou pode entrar em contato comigo depois pelo WhatsApp, quem quiser maior esclarecimento. E aí agora aqui eu trouxe para vocês as diretrizes curriculares nacionais. E aí vocês observaram que tinha aí o parecer, né, das diretrizes. E esse parecer é muito importante você observar que existem as diretrizes, tá, para o ensino fundamental, que surgiu em 1998, só que surgiram algumas alterações dentro das diretrizes. E aí o que aconteceu? Aí surgiu a resolução CNE e SEB de 2006, que alterou a linha B do inciso 4º do artigo 3º da diretriz do ensino fundamental, tá? E aí o que alterou? Antigamente, em 98, eles colocaram educação artística e em 2006 alteraram a linha B para artes. E aí você vai falar assim, Fernanda, tem uma diferença entre artes e educação artística? Tem sim. E aí aqui eu trouxe para vocês qual a diferença entre educação artística e artes. Artes é o que é produzido. Tudo aquilo que é produzido dentro da escola pelos alunos, fora da escola, é considerado arte. Educação artística é o que de fato é ensinado. Os ensinamentos, aprendizagens técnicas, conceitos, cores e assim por diante. Então, artes fica mais completo, porque dentro de arte a gente também trabalha a educação artística. Porém, dentro de educação artística, nem sempre a gente trabalha a arte. Então, aqui eu trouxe o conceito e por isso que houve essa modificação entre artes e educação artística. Então, por um acaso, se você pegar as diretrizes lá do ensino fundamental, de 1998, vai estar escrito lá educação artística. Aí você pode riscar do lado e colocar artes, tá bom? Que são um dos componentes curriculares do ensino fundamental. Hoje na BNCC já está escrito artes, não está escrito educação artística. Mas, como está pedindo para vocês darem uma lida, leiam, tá bom? Aqui eu trouxe uma questão, tá? De São Paulo. E essa questão é sobre supervisor escolar, era para o cargo de supervisor escolar, mas vai estar falando das diretrizes. Então, as diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental, exposta no parecer 4 de 98, constituem-se princípios fundamentais e procedimentos que deverão nortear os currículos e os seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar a formação básica comum. Dentre eles, a alternativa: a adoção de uma visão teórica metodológica única que possibilite garantir a coerência nas respostas às questões pedagógicas. Primeiramente, nós temos a parte diversificada, então não vai ter uma metodologia única, então tá fora. B, a concepção da educação relacionada com a invenção da cultura, entendida como um território privilegiado dos significados. Né? Parece que está tranquilo aí, né? Precisamos compreender que a cultura, ela é um território privilegiado aí para a educação hoje dentro da escola. C, o estabelecimento com prioridade dos princípios éticos políticos como norteadores das ações pedagógicas nas instituições escolares. Dos princípios éticos e políticos. Cadê os estéticos? Lembrando que as diretrizes, a LDB, BNCC, todas vão estar falando ali implicitamente ou explicitamente sobre os princípios, que são éticos, políticos e estéticos. Aqui está faltando o estético, tá bom? D, considerando no processo educacional, a consideração no processo educacional da relação indissociável entre linguagem e afeto, como principal fundamento dos atos de ensinar e aprender. Aqui está falando linguagem, afeto, mas a gente também tem o cognitivo, a gente tem outras coisas também que são indissociáveis. E a priorização do saber instituída em relação ao instituinte como reconhecimento de que a modernização arquitetou-se a partir da referência
e paradigmas seculares. Gente, essa última aqui ficou até esquisita, né? Vamos dar uma olhada aqui no gabarito que eu trouxe para vocês. A gente precisa ficar bem atento. Então, assim, a resposta correta mesmo, pessoal, é a letra B, como eu já tinha falado para vocês. A LDB reconhece a importância dos processos formativos, vai estar falando sobre essas manifestações culturais, civis, da sociedade civil, que tudo isso contribui para essa questão da cultura dentro da escola. Então, a cultura é múltipla e revela que ela é muito importante para a formação do homem dentro da sociedade. E o homem também precisa compreender e interpretar o mundo em que ele vive, para continuar ampliando as suas linguagens e possibilidades, tá? Então, resposta correta, pessoal, letrinha B de bola. Quem quiser depois, ó, pode pausar o vídeo, copiar, anotar, arriscar, porque isso aqui já foi questão de prova. Vamos aí para o nosso próximo slide. Por favor, peguem papel e caneta, vão anotando, tá? O próximo slide, pessoal, eu vou estar falando com vocês sobre o material nosso, tá? Que é para os professores do 6º ao 9º ano. Também para os cargos aí de orientador, supervisor, professor 1, professor 2. Por quê? Porque esse conteúdo aqui, esse material, tem conteúdo comuns a todos os cargos, tá? Diferente do outro que tem a parte específica do 1º ao 5º ano. Esse não tem a parte específica. Ele só tem um conteúdo que é comum a todos os cargos. 50 questões de português, 80 questões de fundamentos da educação. E bônus nós temos aí os resumos mais importantes, a professora Fabiola Rodrigues fez resumos, e nós temos aí a lei orgânica, estatuto de servidores, tudo lá na plataforma, tudo em um só lugar para você não se preocupar com o material, sair catando aqui, catando ali. Então, tá tudo em um lugar só para você poder estudar, tá bom? Lembrando que esse material foi elaborado pós-edital. Então, nós pegamos o edital, analisamos o edital e por meio dele elaboramos as questões. Muitas questões não são da banca IAM, porque é uma banca difícil de achar questão. Então, nós abordamos por assunto. Por exemplo, LDB. Eu peguei várias questões da LDB, porque eu consegui achar algumas questões da banca IAM e outras eu peguei de outras bancas que tinham a mesma abordagem que a banca IAM. Então, o que nós fizemos? Para cada assunto, colocamos ali de 2 a 3 questões e questões comentadas, tá bom? E essa apostila está custando apenas R$ 29,90. Fernanda, qual é a diferença dessa para a outra? Porque a outra tem um conhecimento específico da educação infantil ao 5º ano. Essa não vem conhecimento específico, só vem o que é comum a todos os cargos, que é a parte de fundamentos da educação e língua portuguesa. Vamos lá para o nosso próximo slide. Pega o seu marca-texto, vai marcando aí. Resolução 4 de 2010, que define as diretrizes curriculares gerais da educação básica. Fernanda, eu já olhei essas diretrizes, é muito grande, eu não sei o que estudar, não sei por onde começar. Essas diretrizes, pessoal, o que eu aconselho a vocês? Deem uma olhadinha na parte de currículo e avaliação. Currículo oculto, currículo real e a avaliação, como deve ser a avaliação na escola. Tá? Porque realmente ela é muito grande e é o que costuma ser cobrado, currículo e avaliação. As diretrizes curriculares nacionais gerais da educação têm por objetivo, marque a opção incorreta, tá? Ele quer a opção incorreta. Aí você vai falar assim, Fernanda, mas você acabou de falar para mim ler currículo e avaliação e aqui está falando sobre os objetivos das diretrizes, né? Então assim, você vai observar que você, lendo a parte de currículo, a parte de avaliação, você vai descobrir qual é o objetivo das nossas diretrizes. E é bem tranquilo, não tem por que você ter medo. Então, vamos lá. Letra A, ele quer a resposta incorreta, tá, pessoal? O que está errado. Letra A, sistematizar os princípios e as diretrizes gerais da educação básica contido na Constituição, na LDB e demais dispositivos legais, traduzindo-os em orientações que contribuam para assegurar a formação básica comum nacional, tendo como foco os sujeitos que dão vida ao currículo e à escola. Parece que está correto. Por meio aí da LDB, da Constituição, a gente vai orientando os nossos alunos para assegurar uma formação básica comum. Até porque, pessoal, a gente não tinha uma BNCC, então a gente se guiava pelas diretrizes,
tá? B, estimular a reflexão crítica e propositiva, que deve subsidiar a formulação, a execução e a avaliação do projeto político-pedagógico da escola de educação básica. Também parece que está tranquilo. Sempre desenvolver o quê? A reflexão crítica dos nossos alunos, dos professores, para saber se o projeto, a avaliação está dando, se o projeto pedagógico está surtindo efeito, se ele está sendo bem executado. E é muito importante que o PPP sempre seja avaliado, para saber se ele está dando certo dentro da escola, tá? Orientar os cursos de formação inicial e continuada dos docentes e demais profissionais da educação básica, os sistemas educativos dos diferentes entes federativos e as escolas que os integrem, indistintamente da rede a que pertença. Vamos ver aqui o próximo, pessoal. Ficou esquisito. Orientar os cursos de formação somente tecnológica para docente e demais professores. Olha, a resposta errada, pessoal, está na letra D. Orientar os cursos de formação somente tecnológica? Não. Nós temos vários cursos de formação que devem ser orientados e que devem ser apresentados aos professores e aos sistemas de ensino. Aqui na letra C, você pode até ficar na dúvida quando fala assim, indistintamente da rede a que pertence. Porque o que acontece? Por meio das diretrizes curriculares nacionais, o MEC ele pode elaborar cursos, independente se você é da rede municipal, da rede privada, da rede estadual, da rede federal. Ele pode elaborar cursos, principalmente agora online devido à pandemia, e você pode estar participando de formação inicial ou continuada, tá? Então isso pode acontecer sim. Você não precisa ser necessariamente professor do município ou do estado. Então, por exemplo, quem é aqui do Rio de Janeiro pode fazer um curso pela Prefeitura Municipal lá de São Paulo. Por quê? Porque ela pode colocar cursos para todos os professores, não importa de onde você seja, tá? Então a gente precisa analisar isso direitinho. Mas até então, você pode até ficar na dúvida. Mas quando você vê essa palavra assim, somente, não, aí que você fique mais atento, ó. Orientar os cursos de formação somente tecnológica para docentes e demais profissionais. Não, os cursos não são somente tecnológicos. Os cursos tecnológicos acontecem mais para o pessoal do ensino médio, da educação tecnológica. Mas a educação básica, na educação infantil e no ensino fundamental, nem sempre vão ser cursos tecnológicos, tá? Os sistemas educativos dos diferentes entes federativos e as escolas que as integram, indistintamente da rede a que a pertence. Então, a palavra errada aqui, pessoal, é somente tecnológico. Então, resposta certa aqui é a letra D, porque ele está pedindo a resposta errada. Vamos para a nosso próximo slide. Aí aqui eu trouxe o gabarito para vocês, tá? E aqui vai falar que é orientar os cursos de formação inicial, né, aos demais profissionais da educação básica, indiferente aí da rede aonde pertençam. Então, gabarito correto, pessoal. Vamos voltar lá só para a gente conferir, tá? Letrinha D de dado, porque é a palavra somente. Se você tiver uma caneta aí, um lápis, risca aí a palavra somente. Formação inicial e continuada para todos, tá bom? Vamos aí para o nosso próximo slide. O nosso próximo slide eu vou estar falando sobre a Resolução 7 de 2010, que fixa as diretrizes do ensino fundamental de 9 anos. Para quem não sabe, o ensino fundamental ele é a etapa mais longa da educação básica. E o parecer 11 dispõe sobre essas diretrizes aí curriculares para o ensino fundamental de 9 anos. Então, nós temos a resolução e depois nós temos o parecer dessa diretriz. E aí, pessoal, o que vocês precisam entender sobre isso aqui? O ensino fundamental, antigamente, ele era de 7 anos, tá? Ele era de 8 anos e hoje ele passou a ser de 9 anos, vai dos 6 aos 14 anos de idade. Então, a Lei Federal 11.274 de 2006 dispõe sobre a duração de 9 anos para o ensino fundamental, com a matrícula obrigatória a partir dos... Então, a criança ela vai entrar no ensino fundamental a partir dos 6 anos de idade. Resposta correta, letra B de bola. E ela vai estar finalizando o ensino fundamental aos 14 anos de idade. Mas, Fernanda, eu vi lá na LDB, no artigo 4º,
que a pessoa tem que entrar na escola aos 4 anos de idade. Sim, correto. Aos 4 anos de idade, a criança vai entrar na educação infantil. Vai fazer pré-escola. Pré-escola 1, pré-escola 2. 4 anos, 5 anos. Com 6 anos, ela vai direto para o ensino fundamental. Lembrando que a educação infantil não pode reprovar o aluno na educação infantil. Ela vai direto para o ensino fundamental sem ter que fazer prova, tá bom? Então, resposta correta, a letrinha B de bola. O ensino fundamental, ele tem a duração de 9 anos, vai dos 6 aos 14 anos. Antigamente, a criança entrava no ensino fundamental aos 7 anos de idade, na antiga primeira série. Hoje, a criança ela entra aos 6 anos de idade, no primeiro ano, que é a classe de alfabetização, tá? É a classe de alfabetização. As pessoas costumam chamar OCA, né? É ACA, a classe de alfabetização. Hoje, a criança ela entra na escola para ser alfabetizada. Antigamente, a criança já tinha que chegar à escola lendo e escrevendo. E aí, aqui eu trouxe, importantíssimo isso para vocês, tá? Vocês precisam se atentar à data de corte do ensino fundamental. Então, o ensino fundamental, ele tem a duração de 9 anos, é a etapa mais longa da educação básica. Então, primeira etapa, educação infantil, segunda etapa, ensino fundamental, terceira etapa, ensino médio ou etapa final. Então, a criança, para frequentar o ensino fundamental, ela tem que ter a idade aí de 6 anos. E a data de corte é a data de 31 de março. Várias escolas hoje já estão usando essa data. Então, por exemplo, a criança ela faz 6 anos até dia 31 de março. Ela vai para o primeiro ano do ensino fundamental. Ela faz 6 anos, 1º de abril. Ela vai continuar na educação infantil. Só vai entrar no ensino fundamental no outro ano. Ah, Fernanda, mas por causa de um dia a criança não vai? Sim, gente, porque essa data é importantíssima. Questão de maturidade, a questão também de organização até das turmas, tá? Então, hoje, quando você tem uma criança que ela está na idade certa dentro da sala de aula, isso faz total diferença. E eu tenho um exemplo disso vivo dentro de casa, que é o meu irmão. Por ele fazer aniversário dia 6 de maio, dia 25 de maio, a escola antecipou ele antigamente, né? E aí eu lembro que quando chegou no primeiro ano do ensino fundamental, na CA, na classe de alfabetização, ele não conseguiu acompanhar a turma e ele precisou ser reprovado. Então, se ele tivesse entrado na escola na idade certa, não tiver... Ah, ele é espertinho, vamos adiantar, porque ele faz aniversário de meio de ano, vai ficar meio ano atrasado. Então, não façam isso com os seus filhos, tá? Coloque os seus filhos na idade certa. A data limite é 31 de março. Então, por exemplo, a minha filha Isabela, eu sei que ela vai ficar meio ano atrasada, porque ela faz aniversário 14 de junho. Então, eu sei que quando eu for matricular ela no primeiro ano, ela vai entrar no primeiro ano com 6 anos e quando chegar 14 de junho ela vai completar 7, tá bom? Então, resposta correta, letrinha B de bola, da outra questão. E a carga horária mínima aí, pessoal, é de 800 horas, distribuído por 200 dias letivos de trabalho. Lembre-se da data de corte, 31 de março, tá bom? Se a criança tiver 6 anos no dia 31 de março, ou fizer até o dia 31 de março, ela vai para o primeiro ano. Se ela fizer 6 anos, dia 1º de abril, ela continua na educação infantil. Ela vai fazer a pré-escola 2. Meu primo, aconteceu isso com ele. Ele faz aniversário 14 de abril. Por causa de 14 dias, ele não foi para o primeiro ano. Então, como ele foi transferido de uma escola para outra e a escola nova usava essa data, então ele teve que fazer a pré-escola 2 2 vezes. Porque a outra escola onde ele estava quis adiantar. Aí, quando a minha tia trocou de escola, teve que fazer o pré-2 2 vezes. Os artigos mais cobrados agora no ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, é do 1 ao 18, cuidado com a idade. Então, a criança, segundo o ECA, é considerada aquela pessoa de até 12 anos de idade incompletos. Fernanda, por que 12 anos de idade incompletos? Porque é aquela criança que tem 11 anos, 11 meses e 28 dias. Ela tem 12 anos incompletos, tá? Depois nós temos o artigo 53 ao 56. Os artigos 56 são muito cobrados aí para quem vai fazer para orientador, supervisor, coordenador. Então, fiquem de olho no 56 e no 53 e no 54, tá bom? Então, é só isso. O ECA é bem tranquilo. Vocês lendo esses artigos aí que eu estou falando, vocês já vão gabaritar a parte aí do ECA, de legislação. Gente, pega papel e caneta, vai anotando isso aqui. Trouxe agora uma questão que caiu na prova de orientador educacional e supervisor, tá?
Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental são obrigados, por lei, a comunicar ao Conselho Tutelar os casos de A. Maus tratos. B. Faltas esporádicas. Gente, o aluno faltou um dia ou outro, você não vai comunicar ao conselho. C. Recuperação escolar. Você não vai comunicar, fulano está de recuperação escolar. Não vai fazer isso. D. Anotações disciplinares. Se tivesse indisciplinares, né, a gente até poderia considerar. Agora, anotações disciplinares? Não. Resposta correta, pessoal, letra A, maus tratos. E aí o que eu vou falar para você, enquanto professor, tomou posse, pegou sua turma, um aluno do 6º ano, 5º ano, 1º ano, chegou na escola com uma marquinha no braço, com um roxo. O que foi isso? Ah, me machuquei, caí de bicicleta. Hoje o aluno fulano de tal chegou à escola por volta de 1h30 da tarde e o mesmo disse que caiu de bicicleta e por isso está com o braço roxo. Chama a mãe dessa criança, mãe, ó, ele me falou que caiu, está com o braço roxo, fiz aqui uma ata, vamos assinar aqui que a senhora está ciente, que o braço dele está roxo. É uma forma também de você, enquanto professor, se resguardar. Porque às vezes a criança, pode acontecer com essa criança, alguma coisa com essa criança na rua e a família querer falar que foi a escola, que foi o professor, tá? Fica uma dica aí que pode te ajudar muito. Então é muito importante você ter esse caderno de anotação ou fazer a ata junto com a direção. E aqui eu trouxe para vocês o artigo 56 do ECA, ó. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de 1. Maus tratos envolvendo seus alunos. Reiteração de faltas injustificadas, não é justificadas, tá? Reiteração de faltas injustificadas. É aquele aluno que faltou e não levou um atestado e não levou nada. E a evasão escolar é esgotar os recursos. Como assim esgotar os recursos? O aluno tem 3 meses que não vai à escola. Você já ligou, você já foi na casa do aluno, não conseguiu achar ninguém. Aí você vai comunicar ao Conselho Tutelar. Elevado os níveis de repetência. Aquela criança repete, já está fazendo o 3º ano pela 4ª vez. Você vai comunicar ao Conselho Tutelar também, tá bom? Vamos agora aí para o nosso próximo slide. Você que está chegando agora aqui no canal, não deixe de se inscrever, deixar o seu like, encaminhe esse vídeo para outros amigos. Vamos falar agora um pouquinho sobre a LBI, Lei Brasileira de Inclusão. A Lei Brasileira de Inclusão, pessoal, é uma lei também um pouquinho grande, não tão grande quanto a LDB. Então, eu peço que vocês leiam os artigos do 1º ao 5º e depois do 27 ao 30, que são os artigos que vão estar falando aí da educação. Principalmente quando a gente fala de tecnologia assistiva, tá bom? Para você que vai estar dando aula, é muito importante você compreender o que é tecnologia assistiva. É tudo aquilo que vai dar autonomia ao seu aluno e vai diminuir as barreiras aí da inclusão. Nos últimos 25 anos, desde a Conferência de Educação para Todos, o cenário educacional tem sido um foco de mudanças, espaço de lutas e de classe e primordial e principal ferramenta para a ascensão econômica e social. Essa luta atingiu a população com deficiência, que passou a ser considerada como um grupo socialmente capaz de oferecer contribuições significativas, podendo vir a se tornar, inclusive, economicamente ativo. Uma de suas maiores conquistas foi a criação de uma lei em 2015 que trata dos direitos fundamentais das pessoas com deficiência. Essa lei se chama a Internacional da Pessoa com Deficiência, Nacional de Acessibilidade, Brasileira de Inclusão, da Igualdade e da Não Discriminação da Pessoa com Deficiência. Resposta correta, pessoal, letra C, Lei Brasileira de Inclusão. Essa lei ela é nova, foi sancionada em 2015. Tem muitas coisas que seria interessante vocês darem uma lida sobre acessibilidade, urbanismo. Então, leiam ali do 1 ao 5. Mas, assim, o que é mais importante para vocês é do 27 até o 30, tá? Porque é o que vai estar falando sobre educação. Como vai acontecer essa inclusão dentro das escolas, no sistema educacional, tá? Vamos aí para o nosso próximo slide. Espero que você esteja pegando caneta e anotando tudo, hein? Essa LBI também é conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ela surgiu aí, essa lei de inclusão, foi criada com o fim de dar efetividade à Convenção Internacional da ONU, que defende a pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência, pessoal, ela tem capacidade
de fazer muitas coisas, porém ela precisa ter adaptações. Então, a pessoa que é cadeirante, se tiver uma cidade totalmente adaptada, com rampa, os ônibus estiverem em elevadores, essa pessoa consegue ter uma autonomia melhor, consegue trabalhar e até gerar renda, né, para ela mesma e gerar lucro também para a nossa sociedade. Ela consegue ser ali uma pessoa independente, com autonomia, tá bom? Quem quiser pode aí depois printar a tela, né, do slide, anotar, fazer as anotações assim que achar importante, tá bom? E aí o ideal também é que vocês deem uma lidinha no artigo 2º, que vai estar falando um pouquinho sobre impedimentos de longo prazo, de curto prazo. Então, aquela pessoa que sofreu um acidente precisa ficar 3 meses de cadeira de rodas. Essa pessoa é uma pessoa com deficiência de curto prazo. Tem aquela pessoa de longo prazo, que são aquelas pessoas que já nasceu com uma natureza física e aí que não consegue, né, se recuperar mesmo com cirurgia, fisioterapia. Então, é uma pessoa com deficiência de longo prazo, tá bom? E aí ela precisa de uma cadeira de rodas, precisa de algumas ferramentas para garantir a sua autonomia. Vamos falar agora sobre o Plano Nacional de Educação. Então, o PNE, pessoal, vocês precisam estudar as metas 1, 2, 4, 5. Pode dar uma lidinha na 6 também. Ah, Fernanda, mas o PNE tem 20 metas. Preciso ler as 20 metas? Leiam as 20 metas, tá? Porém, vocês vão ler as metas e as estratégias das metas 1, 2, 4, 5 e 6. Por que eu não vou ler da 3? Porque a 3 vai falar do ensino médio. A Prefeitura de Mangaratiba e Nilópolis, quem for fazer o concurso para dar aula lá, não vai dar aula para o ensino médio, tá? Porque lá só tem educação infantil, 1º e 5º e 6º ao 9º, beleza? Então, muito difícil cair algo sobre o ensino médio. Então, vamos analisar aqui essa questãozinha. O governo brasileiro criou um conjunto de medidas a serem adotadas de forma gradual ao longo dos 10 anos de vigência. Tais ações foram pensadas de forma colaborativa entre todas as entidades da federação, União, Estado, Município e Distrito Federal, com o propósito de equalizar e desenvolver o ensino, especialmente em nível fundamental, mas, consequentemente, expandindo para os outros ensinos, profissionalizante e superior. Essas medidas possuem metas. Estamos falando do seguinte documento. Então, a LDB? Não, né? A gente sabe que a LDB foi sancionada em 1996. Esse plano municipal aí de educação, a gente sabe que ele surgiu em 2014. B, Base Nacional Comum Curricular? Não, porque a BNCC surgiu em 2017. C, Plano Nacional de Educação? Sim. Resposta correta é a letra C, Plano Nacional de Educação, PNE. D, Referencial Curricular Nacional? Não, a letra D está errada. Então, resposta correta, letra C de casa, C de coraçãozinho para vocês. Lembrando que o PNL tem uma duração de 10 anos, então o que está em vigência é o de 2014 a 2024. Fernanda, eu devo ler o de 2021? Não. Ah, mas por quê? Porque não vai cair na sua prova, só vai cair o que está em vigência, tá bom? Fernanda, são 20 metas. Eu devo ler todas as metas e estratégias? Não. Você lê as 20 metas para você compreender o PNE, porém as metas e estratégias que você deve focar são as metas 1, 2, 4, 5 e 6. Combinado? Então vamos aí, peguem papel e caneta, continuem anotando. Isso é muito importante para vocês, anotarem tudo, riscar o que é mais importante, o que está sendo falado aqui, tá? Agora aqui eu trouxe para vocês um e-book que eu elaborei, mais uma apostila digital, com 45 questões de conhecimentos específicos e resumo dos conhecimentos específicos, tá? Esse material está custando apenas R$ 27,50. Então, lembrando que esse material só tem a parte de conhecimento específico para a orientação educacional. Por isso que ele é bem baratinho, um material que cabe no seu bolso, bem mais barato, pessoal, do que um lanche do McDonald's, do que um lanche do Burger King. Então, dá para você investir no seu conhecimento, tá? Até porque esses lanches, pessoal, eu adoro, mas só engorda, né? E conhecimento não. Em conhecimento, você vai estar engordando o seu cérebro para te ajudar a passar na prova, tá bom? Lembrando que também... você vai falar assim, Fernanda, tem um conhecimento específico. Mas e o conhecimento comum? Português, fundamentos de educação
E aí, o que eu fiz? Você pode estar adquirindo as duas apostilas, tá? Essa de orientadora educacional, R$ 27,50, e essa aí de 130 questões, que vem em português e fundamentos da educação, R$ 29,90, que você vai poder estar adquirindo, que são os conteúdos comuns para o cargo de professor do 6º ao 9º ano, que também abrange orientador educacional, orientador pedagógico e tudo mais, tá? Então, e você também que vai fazer, que é professor aí do 6º ao 9º ano. Então, você pode estar comprando os dois, ou você pode estar comprando um só. Para você que vai fazer orientação, pode estar comprando só o de orientação. Lembrando que dentro desse material, nós colocamos lá na plataforma lei orgânica, lei municipal, tudo em um lugar só, tá? Agora vamos falar aqui um pouquinho da BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Aqui eu preciso que você pegue realmente papel e caneta, porque eu tô falando desde o início, ó, para você pegar papel e caneta. Se você não pegou, a hora é agora. E aqui eu trouxe a estrutura da BNCC. Surgiu a BNCC em 2017, porém em 2018 ela sofreu algumas alteraçõezinhas e é o que está valendo agora. A BNCC de 2018. Então a BNCC, ela estruturou a nossa educação infantil e o nosso ensino fundamental. A educação infantil, eu vou aumentar aqui o slide. A educação infantil, ela dividiu, pessoal, em direitos de aprendizagem: conviver, brincar, participar, explorar e conhecer-se. Esses direitos de aprendizagem devem ser garantidos às crianças todos os dias na educação infantil. Mas isso já acontece, pessoal. Eles só colocaram no papel o que já acontece. A criança na educação infantil, ela vai no parquinho, então ela convive com os outros. Ela brinca, ela participa da aula quando a professora pergunta: qual é o nome da história? A criança vai levantar o dedinho, vai falar. Ela explora o ambiente quando ela pega os brinquedos, brinca com o colega. Ela se expressa: tia, eu gostei muito da aula hoje. Tia, eu quero ir no parquinho. Ela está se expressando. E conhecer-se. Ela está conhecendo ela mesma e os coleguinhas por meio das atividades que acontecem dentro da sala de aula. Depois, a BNCC, diferente do ensino fundamental, ela dividiu a questão dos conteúdos, dos componentes curriculares, podemos dizer assim, da educação infantil. Ela dividiu em campos de experiências. Um campo, o eu, o outro e o nós. Segundo campo, corpo, gestos e movimentos. Terceiro campo, traços, sons, cores e formas. Quarto, escuta, fala, pensamento e imaginação. Espaço, tempo, quantidade, relações e transformações, que é o quinto. E aí você vai falar: Fernanda, mas cadê português, matemática, ciências, linguagem? Isso tudo vai ser trabalhado dentro desses campos de experiência. Então, quando o meu aluno está lá no parquinho brincando com os colegas, eu estou trabalhando corpo e gesto e movimento. Quando eu estou contando uma história para o meu aluno, eu estou trabalhando escuta, fala, pensamento e imaginação. Porque por meio da história o meu aluno vai falar: tia, aí não gostei desse final não. Ele vai pensar: e se a história tivesse um final diferente? Ele vai usar a imaginação. Espaço, tempos, quantidade, transformações, relações. Quando eu tô lá: que dia é hoje, pessoal? Hoje é quinta-feira. Tô trabalhando o quê? O tempo. Hoje é quinta, amanhã é sexta. Quantidades. Vamos contar quantos colegas vieram hoje à escola, quantos faltaram. Transformações, espaço, tá? O eu e o outro e o nós. Quando eu tô lá na chamadinha, ó, trabalhando o nome. Quem adivinha o nome do cartão? Que nome é esse? E a criança vai falar: meu nome. Não, tia, não é meu nome não, é o nome do meu colega. E assim por diante. Quando eu contar uma história, eu posso dar uma folha, pedir para o meu aluno desenhar a história, ele imitar algum som que ele viu na história, usar as cores que eu falei na história e assim por diante. E aí, eu quero chamar a sua atenção para uma coisa importantíssima que você não deve ter se atentado. A BNCC, ela divide a educação infantil em 3 grupos. Então aqui nós temos, pessoal, vou até pegar aqui esse canetinho aqui, ó, grupo 1, grupo 2 e grupo 3. O grupo 1 são os bebês, crianças de 0 a 1 ano e 6 meses. Grupo 2, crianças de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. Grupo 3, crianças pequenas, de 4 anos a de 3 anos e 11 meses, né, ali, 4 anos a 5 anos e 11 meses.
Então, Fernanda, por que a BNCC fez isso? Ela dividiu a educação infantil em 3 grupos. Porque as crianças, nessa faixa etária, elas desenvolvem habilidades diferentes. Então, por exemplo, se eu der um chocalho para um bebê, para o grupo dos bebês, que é o grupo 1, para crianças de 0 a 1 ano e 6 meses, essa criança só vai pegar o chocalho e vai balançar. Se eu der esse mesmo chocalho para a criança do grupo 2, que são as crianças bem pequenas, de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses, essa criança vai pegar o chocalho, ela vai balançar e ela vai cantar uma música junto com o chocalho. Agora, se eu pegar esse mesmo chocalho e der para a criança do grupo 3, que são as crianças pequenas, de 4 anos a 3 anos e 11 meses, essa criança ela vai fazer o que com esse chocalho? Ela vai balançar o chocalho, ela vai cantar e vai dançar. Então, você vai observar que as habilidades desenvolvidas pelos alunos são habilidades diferentes, tá? Então, por isso que a BNCC divide a educação infantil em 3 grupos e a LDB divide em 2 grupos. 0 e 3, creche, 4 e 5, pré-escola. Recapitulando, anotou isso aí? Porque isso aí pode cair na tua prova, tá? E depois você vai falar assim, nossa, a Fernanda não falou isso pra mim. E eu já tô te falando aqui. Então, pega papel e caneta, anota, vou repetir. LDB divide a educação infantil em 2 grupos. 0 e 3, creche, 4 e 5, pré-escola. BNCC divide a educação infantil em 3 grupos. Grupo 1, bebês de 0 a 1 ano e 6 meses. Grupo 2, de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. Grupo 3, de 4 anos a 5 anos e 11 meses. Fernanda, eu só fiquei um pouco na dúvida lá em cima, nos direitos de aprendizagem, como é que é isso? Então, o que que acontece? Eu vou te dar uma dica para você não errar os direitos de aprendizagem. Se por um acaso a banca perguntar quais são os direitos de aprendizagem. E aí, o que que eu fiz? Eu, Fernanda, criei uma sigla, tá? E eu vou anotar aqui, ó. CCE-EPB. Que significa isso? CCE-EPB. CCE é para bobo. Por que que eu criei essa sigla? Porque o meu pai sempre compra a TV da CCE e a TV da CCE sempre dá defeito, sempre faz ele de bobo. Então eu criei isso. CCE é para bobo. Por quê? C de conviver, C de conhecer, E de expressar, E de explorar, P de brincar, P de participar e B de brincar. Então, por meio dessa sigla, eu consigo descobrir quais são os direitos de aprendizagem. Fernanda, não está na ordem. Se você conseguir decorar na ordem, beleza, mas eu só consegui decorar assim. Então, por meio dessa sigla, eu consigo descobrir quais são os direitos de aprendizagem e na hora também vou conseguir descobrir qual é a ordem ali. Então, é um meio de você não errar os direitos de aprendizagem se a banca te perguntar. Algumas bancas já fizeram questões assim, perguntando quais são os direitos de aprendizagem que devem ser trabalhados na educação infantil. Aí agora, nós vamos para o ensino fundamental. E aí você vai observar que o ensino fundamental ele é diferente da educação infantil. Primeiro, ele é dividido em áreas de conhecimento. A educação infantil é dividida em campos de experiências. E aqui, para cada área de conhecimento, tem os seus componentes curriculares. Fernanda, a gente não fala mais disciplina? Não, a gente não fala mais disciplina. A gente fala componente curricular, que é o componente que compõe o currículo. O ensino fundamental ele é dividido em 2 fases. Ele é a etapa mais longa da educação básica, que vai dos 6 aos 14 anos, porém, ele é dividido em 2 fases, que a gente costuma falar de Funde 1, Funde 2, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2. E aí a gente fala assim, primeira fase, segunda fase, não é etapa. A etapa é a segunda, que é a mais longa. Então, nós temos ali os anos iniciais, que vai do 1º ao 5º, e os anos finais, que vai do 6º ao 9º ano. Então, na área de conhecimento de linguagem, nós temos 4 componentes curriculares: língua portuguesa, artes, educação física e língua inglesa. Fernanda, por que que a gente tem educação física ali? Porque educação física trabalha o corpo, é uma linguagem. Muita gente acha que educação física tinha que estar em ciências, mas não. Educação física trabalha o corpo, é linguagem. Combinado? E aí eu quero chamar a sua atenção para artes. Artes, olha aqui, gente. Tem uma lacuna aqui, ó. A artes, pessoal, ela deve ser trabalhada somente a partir do 6º ano. Desculpa, pessoal, artes não, língua inglesa. A língua inglesa só deve ser trabalhada a partir do 6º ano.
Fernanda, mas a escola pública onde eu dou aula, onde eu dei aula, tem língua inglesa no primeiro ano. Legal, beleza, ok, maravilha, as crianças vão sair bilíngue da escola. Porém, segundo a legislação, segundo a LDB, segundo a BNCC, é só a partir do 6º ano de idade. Desculpa, só a partir do 6º ano, tá bom? Depois nós temos matemática, componente curricular, matemática. Ciências da natureza, componente curricular, ciências. Ciências humanas, geografia e história. E depois, por último, que eu acho que eu não consegui colocar aqui, que eu cortei sem querer aqui embaixo, pessoal, ensino religioso, tá? O ensino religioso também está aqui como área de conhecimento e componente curricular, ensino religioso. Provavelmente, na hora que eu coloquei aqui no slide, deve ter cortado aí. Então, lembrando que as 5 áreas de conhecimento são língua portuguesa, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso. Repetindo, o ensino religioso não saiu porque provavelmente foi cortado aqui na hora de colocar na imagem, no PowerPoint, tá? Então, não anotem isso daí. Por isso que às vezes é bom a gente estar com papel e caneta e anotando tudo. E aqui eu trouxe uma questão. É um documento de caráter normativo que define um conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica, de modo a que tenham assegurado seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação. Esse conceito se remete a qual documento? Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. B. Base Nacional Comum Curricular. C. Estatuto da Criança e do Adolescente. D. Diretriz Curricular Nacional. Resposta correta, pessoal, letrinha B, Base Nacional Comum Curricular. A BNCC, Fernanda, por que ele é um caráter normativo? Porque ela veio normatizar toda a educação básica, tanto da escola privada quanto da escola particular. Todo mundo deve aderir à BNCC. É um conjunto orgânico e progressivo porque tem as aprendizagens essenciais que todo aluno deve aprender. Vamos dar uma olhadinha aqui, com muita calma, gabarito, letrinha B de bola. E aí você tem que ficar atento, pessoal, porque a BNCC, ela está de acordo aí com a LDB, ela está de acordo com o PNE, Plano Nacional de Educação, ela está de acordo com as diretrizes, tá? Então pegaram todos esses documentos e criaram a BNCC. E o último tópico é só para quem vai fazer o concurso de Nilópolis dos anos iniciais, ali do 1º ao 5º ano. Então, o que está escrito aqui? Dá uma olhadinha lá no seu edital, tá? É só para quem vai fazer o concurso de Nilópolis, esse último aqui. Orientador, supervisor, isso aqui não vai cair para você, tá? O restante é tudo igual, só essa parte que foi diferente. O desempadeiramento na infância, criança na natureza. Então, aqui eu trouxe para vocês o que significa esse tema, o que significa desempadeirar a educação infantil. Se você já ouviu essa frase, se você reconhece o sentido aí desse verbo, né? O significado é muito fácil de ser entendido. A frase fala da necessidade de tirarmos a criança de dentro da sala de aula física e dar mais oportunidade dela explorar um ambiente externo e viver experiências com a natureza. O que acontece? Hoje a criança ela fica muito dentro da sala de aula. É o tempo todo dentro da sala de aula, estudando, fazendo trabalho, isso e aquilo. E hoje a gente precisa pegar essa criança, tirar de dentro da sala de aula e mostrar para ela a natureza, mostrar o mundo, ela compreender a natureza que ela vive, compreender a vida cotidiana, tá? Então, isso é muito importante. E hoje nós temos várias escolas que já trabalham com isso. Trabalham muito ao ar livre, que são as escolas construtivistas, socio-interacionistas. Trabalham muito ao ar livre, conta a história para as crianças debaixo da árvore, tira as crianças de dentro da sala de aula, mostra para elas o mundo, mostra para elas o significado da natureza. Inclusive, Paulo Freire, ele tem um livro, né, A Sombra da Mangueira, que justamente ele ensinava os seus alunos a sombra da mangueira, a sombra da árvore. Então, isso é muito importante, você mostrar para os seus alunos a natureza. E você aí que vai dar aula nessas prefeituras, isso é muito importante, você não ficar preso dentro da sala de aula, aproveitar os espaços da escola, fazer atividades fora da sala de aula, tá? Muitas escolas fazem
idas ao museu, ao teatro. Aqui no Rio nós utilizamos muito o Jardim Botânico para levar nossos alunos, conhecer assim as plantas, conhecer a natureza. Então, isso é muito importante. Então, para você que vai fazer a Nilópolis, para os anos iniciais, o seu edital tem aí essa temática, o desempadeiramento da infância. E agora, você já sabe o que é. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Quem gostou, compartilha aí, dá o seu like, compartilha com seus amigos que vão estar fazendo esse concurso. Vamos ajudar os nossos amigos a passar e tomar posse em concurso público. Porque é o que eu sempre digo, né, pessoal? Se eu conseguir passar em concurso público, você também vai conseguir. Todo mundo que está assistindo esse vídeo e todo mundo que também não está assistindo, todo mundo é capaz de passar em concurso público. Basta vocês estudarem da maneira correta e vocês lerem o edital do concurso, tá bom? Um beijo e até a próxima. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para quem quiser estar adquirindo um de nossos materiais. E qualquer dúvida, podem estar entrando em contato comigo. Beijo e até a próxima!